Bem-vindos ao Deserto do Real, ou melhor dizendo, bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Desejo em Cena, hoje enfocando a trilogia das Irmãs Wachowski, composta por Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolution, que foi uma verdadeira fonte de inspiração para a filosofia, para o pensamento pop, e também introduzindo uma questão que nos é cara, afinal, ontologia. De que mundo estamos falando? Né? Como pensar as diferentes temporalidades do mesmo mundo? Como pensar os mesmos mundos que estão dentro de um único mundo? Vários, metaverso? Está tudo aí em discussão, adiantado pelo trabalho das irmãs Wachowski, numa discussão que, para quem não viu, para quem já viu só uma parte, né? Se trata de uma questão de decisão, né? Em que mundo você quer viver? Uma questão em torno que é colocada, né, para o protagonista, que tem uma dúvida, que vive essa dúvida ao longo de toda a trilogia, que é: será que ele é o escolhido? Será que ele é o chosen? Tem gente que quis ver nisso uma retomada da moralidade cristã, da escolha cristã, de quem seria assim o salvador, né? Aquele que nos revelaria um novo mundo. Essa escolha vai se repondo ao longo da longa trajetória, e ela é combinada com as relações que o Keanu Reeves tem com a Trinity, já mostrando que ser ou não escolhido depende de como você interpreta, como você lida, como você articula a sua relação de amor. Como você entende que o amor acontece e como você entende qual é a potência amorosa, do que ela é capaz de fazer e o que ela não é capaz de fazer. Compondo o terceiro elemento dessa tríade, a gente tem o Siphon, que é aquele anjo caído, aquele amigo, companheiro que luta com você, mas que é também confrontado com essa escolha, né? Que mundo você quer? E ele responde com uma colocação clássica, né? Uma colocação que a gente pode usar, inclusive, para definir o que seria ideologia. Ele diz assim: eu sei bem que esse bife é uma pura ilusão, mas eu quero ele mesmo assim. Do we have a deal, Mr. Reagan? You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. E daí então ele decide permanecer assim dentro da Matrix, voltar para a Matrix, porque ali a vida, com seus pesares, com as suas alegrias, a vida é melhor, porque ali a gente não tem que se preocupar com algumas questões, por exemplo, como a verdade, por exemplo, como a origem do sofrimento, como, por exemplo, a essência ou a condição do nosso desejo. Né? A gente simplesmente vive a vida tal qual ela é. A escolha, inicialmente considerando, né, proposta para o Keanu Reeves, para o escolhido, é até onde você aguenta saber. O quanto de verdade você suporta. Isso, portanto, nos coloca diante de uma discussão com um conceito clássico, né, um conceito que nasce lá na filosofia, né, chamado alienação, e que é um conceito também muito importante para a psicopatologia. Vamos lembrar, antes da gente falar em psicose, antes da gente falar em neurose, se referia a esses que estão assim com uma alteração na razão como alienados. Hegel e Pinel andam juntos, né, na definição
moderna do que vem a ser alienação. Matrix é mais um capítulo dessa discussão. Portanto, a gente pode dizer, ele traz uma discussão muito afim com a psicanálise. Afinal, não foi o Lacan que trouxe, introduziu, radicalizou o conceito de alienação para a psicanálise? Foi. Vamos pegar o Seminário 11, onde ele vai opor, né, a alienação à separação. Vamos pegar o Seminário sobre o ato analítico, onde ele vai falar da alienação na transferência e a saída da transferência. Vamos pegar o Seminário sobre a lógica do fantasma, onde ele vai falar da alienação ao fantasma. Vamos pegar os primeiros seminários, onde ele fala na alienação ao outro. Alienação à linguagem, alienação ao desejo do outro, alienação ao desejo da mãe, ao desejo do pai, alienação ao falo. Portanto, há um conjunto complexo, né, de alienações que elas podem ser assim divididos, ordenados, se a gente olhar para o filme ou para a trilogia Matrix. Em primeiro lugar, a gente poderia detectar, né, uma alienação em relação assim à dialética entre saber e verdade. Então você vai dizer, não, mas a verdade ela é relativa. Não, a verdade ela depende assim de cada um, né? Você pode dizer, tudo bem, mas então nesta verdade, ou seja, a verdade de que a verdade pertence a cada um, você está alienado. Você não é capaz de pôr isso em dúvida, pôr isso em crítica. No fundo, tem uma verdade que se revela assim até de forma banal quando a gente sai da Matrix, quando a gente escolhe a pílula vermelha e não a pílula azul, como escolheu o Saifo. O que acontece? A gente sai da Matrix e a gente diz, opa, agora é o fora do mundo. Ou eu tô como na posição angelical, de ver melhor o mundo como ele é. E o que eu vejo nesse outro mundo? Que nós somos escravos, que nós somos usados por entidades maquínicas, robôs, para extrair dos nossos corpos energia como bateria para a sustentação do próprio mundo. Então vejam só, a alienação como fonte, né, de encobrimento para o fato de que a gente não consegue perceber o mundo como ele é porque nós concorremos, né? É extraído de dentro de nós a energia para manter a nossa própria ilusão. Isso aí está na psicanálise, isso também está no Marx, isso também está no conceito marxiano de alienação. Há três noções de verdade que a gente vai encontrar aqui e que a gente vai encontrar na psicanálise também. Primeiro, né, a primeira verdade que o Lacan reputa, né, existe a castração. E dizer que existe a castração é dizer que existe a diferença. Dizer que o outro não é comensurável com um. Que a diferença é o ponto de partida que a gente deve admitir para pensar todo e qualquer universal. Ou seja, o universal não é uniforme, né? Mas a singularidade, a exceção, a diferença que representa cada um na sua relação ao outro e na sua relação a si. A segunda condição de alienação é a alienação fantasmática. Se na primeira a gente não pode escolher, a segunda a gente pode. No fundo, é isso que está em jogo na aventura do Neo. Até onde você quer atravessar a sua fantasia. É assim o Morfeu diz para ele, né? Um mundo posto diante dos seus olhos para que você não veja a verdade. Então eles estão lá naquela cadeira, tudo destruído. Né? Onde acontece aquilo? Numa espécie de intermundo. Né? Numa espécie de rebotalho dos mundos, de lixão dos mundos. E o Neo pergunta, qual é a verdade? Que você é um escravo. Então a gente remete aí ao fato de que para Neo descobrir a verdade, inclusive a verdade individual, serei eu ou não o coletivo, o escolhido, e a verdade coletiva, existe ou não a Matrix, é preciso um ato, é preciso um ato de escolha que não é antecipável. Isso é muito interessante. Inclusive porque explica, né, o enigma, né, posto pelo Sr. Smith. Né? A primeira Matrix foi um fracasso, pois foi projetada para todos os seres humanos serem felizes.
os humanos parecem definir a realidade pelo sofrimento e pela desgraça. Olha aí a afinidade, né, com a condição trágica, com a condição de castração, né, com a condição de finitude. Os humanos são a praga, nós somos a cura. Então, olha só que inversão, né? Se a gente quiser negar o incurável humano, se a gente quiser negar a própria constituição de alienação do humano, aí sim nós nos desumanizamos, nos tornamos robôs para os quais não há escolha, máquinas para as quais não existe contingência. Quando Neo vai procurar a Oráculo é a segunda figura do outro em Matrix. A primeira é a linguagem, o sistema simbólico, o mundo organizado como uma realidade no qual falta um pedacinho. A segunda versão da Matrix é do outro como oráculo. Aquele ou aquilo que lê nosso destino, que diz nosso lugar no mundo, que estabelece, né, o que o Lacan chamou assim de onde está a posição do falo. E Oráculo, o encontro do Oráculo com o Neo se dá assim. Ele vai entrar na sala onde ela está, e daí ele esbarra num vaso, e o vaso cai e quebra. E o Oráculo diz assim, não se preocupe com o vaso. Qual vaso? Ao procurar o objeto, Neo se vira abruptamente e derruba a mesa sobre o qual está o referido vaso. Daí ele pergunta para Oráculo, como você sabia? E a Oráculo responde, que pergunta tola. A questão é, será que você teria quebrado se eu não tivesse dito? Veja só, um exemplo de como aqui a gente está falando da verdade de estrutura de dialética, né? E como é só nesse sentido que a gente pode dizer assim, ela depende da ficção, né? Ela depende do como ser. Se eu não tivesse perguntado para você, cuidado com o vaso, você não teria virado para tomar atenção com o vaso e não teria quebrado o vaso. Ou será que teria? O futuro, o contingente, ele depende o quê? Dos nossos atos, da nossa relação com o próprio futuro, com a própria perspectiva de que existe um outro que sabe, existe um outro que vai me dizer qual é o meu lugar, existe um outro que vai ler o meu desejo. No fundo, a epopeia de Matrix é a discussão quase analítica do Neo com essa pergunta. A gente tem também, mais ao final, né, o desenvolvimento das múltiplas realidades, né, com a aparição do Merovingio, com a aparição daqueles que estão lutando em Zion, daquela ideia de que existe um grande combate em preparação entre o mundo dentro da Matrix e o mundo fora da Matrix. E o mundo fora da Matrix se relaciona com a Matrix com a condição de que é preciso não despertar as pessoas. As pessoas precisam continuar dormindo para serem usadas como baterias. Então, nesse momento de grande confronto, né, em que o Neo vai fazer aquelas piruetas que notabilizaram o filme, vai enfrentar o Sr. Smith, que pode ser qualquer um, que se multiplica, que prodigia, que é a figura do analista, o Sr. Smith. É o antagonista, não é o seu amigo colaborador, mas é aquele que você, no fundo, precisa derrotar, porque ele representa, né, isso que vai fazer a passagem entre os mundos. Isso é a terceira figura da alienação. A passagem entre os mundos está marcada, né, por uma percepção por portas, que são telefones, que você atende o telefone, põe um cabo no seu cérebro e daí passa de um lugar para o outro, fora da Matrix ou dentro da Matrix. Bom, esse momento de passagem, ele está marcado por um detalhe muito, muito interessante, né? Quer dizer, a Matrix falha. A Matrix não é um outro perfeito, a Matrix é um outro que tem um buraco. E ela falha repetindo. E ela falha repetindo. E ela falha repetindo. Ela falha, por exemplo, mostrando um gato que passa 2 vezes no mesmo lugar. Isso significa o quê? Que estão havendo comunicações, estão havendo passagens entre um mundo e outro. Isso se presta a gente entender bem assim, essa noção do Lacan de objeto A. O objeto A não é o gato, mas é o efeito que o gato propicia, ele causa na gente, ao dizer que entre o mundo e o palco existe uma dissincronia, existe um defeito, existe uma mancha, existe algo que eu não consigo representar muito bem. Esse a mais, né, que seria assim o objeto causa do meu desejo,
né? Nesse sentido, o desejo de passar para um lado, o desejo de regressar para o outro, de salvar as outras pessoas, aí retomando a antiquíssima metáfora, né, do Sócrates, que no Timeu, né, em que estamos dentro de uma caverna, estamos olhando sombras, mas um levanta, vai e olha o sol, e ele vem buscar os outros que não querem sair da alienação, porque estão ali acostumados com a escuridão. Aqui a gente tem então essa terceira figura do outro, né, na Matrix, que é o outro quanto objeto A, o outro reduzido a esse objeto, que sou assim uma versão de mim, uma versão exilada de mim mesmo, uma versão não reconhecida e portanto alienada de mim mesmo, que é o confronto final ali entre o Neo e o Sr. Smith, e que passa por um ato de renúncia fundamental, que passa por poder morrer, por poder deixar que o outro que te ama morra por você. Poder morrer e poder deixar que o outro sacrifique o sacrifício para que o seu, enfim, amor se conclua. Se conclua, ao mesmo tempo se dilua, se conclua, ao mesmo tempo se torna impossível, como acontece nos bons filmes, e esse é o caso da trilogia Matrix. Então, uma figura contemporânea do oráculo são os algoritmos, né? Que eles definem, inclusive, a existência de canais, eles nos dão um lugar no mundo, mas que a gente acha que existe tal coisa, é a segunda verdade para o Lacan, né? Que ele define assim, que não existe metalinguagem. Ou seja, os algoritmos, né, eles não são cientes e transparentes nem a eles mesmos, nem aqueles que produzem os algoritmos. Isso é uma tese interessante, né? Metalinguagem é esse ponto de vista fora da linguagem que me permitiria perceber o sistema perfeitamente, né? Como se fosse, vamos dizer assim, só dois mundos, é o mundo da Matrix e o mundo fora da Matrix. Não, né? A gente viu que tem uma torção entre eles, que tem um intermundo, que é o que torna tudo mais interessante e mais complicado. O oráculo, enquanto algoritmo, é uma figura contemporânea, né, de como a gente crê na metalinguagem, de como a gente facilmente é enganado quando alguém chega para nós e diz assim: escuta, existe alguém te enganando, existe uma espécie de complô chinês feito de morcegos que as pessoas comem, que geram vírus. Olha só como você é idiota, você está sendo enganado. Olha aí, funciona porque a pessoa se coloca na posição, né, de metalinguagem, em que você pode traduzir um mundo para o outro e dizer: o outro mundo é assim, desde sempre, né? Esse é um tipo de alienação que, a Matrix mostra pra gente como funciona. A Matrix cria essa posição de ironia, né, em que a gente consegue ver como os mundos estão sendo produzidos, mais além de como cada um dos mundos funciona por si. Essa ideia de que a Matrix original ela fracassou porque os homens, seres humanos, eles não aguentam viver sem o sofrimento. O que é o sofrimento? Bom, o sofrimento é efeito da nossa relação com a falta, né? E para suturar isso, existem os mitos, né? Os mitos como o mito do paraíso perdido, o mito do Éden, o mito de que mas antes do quê? Né? Antes da linguagem, antes do desejo, antes de sermos humanos. Então quando éramos não humanos, quando éramos máquinas, quando éramos animais, então lá existia então um tipo de perfeição, um tipo de experiência sem sofrimento, um tipo de idílio, que é, paradoxalmente, para onde essas narrativas pretendem atrair a gente. Dizer, não, esse mundo passado, esse paraíso perdido, ele pode ser encontrado no final da história, né? Então a gente estaria, assim, entre o começo e o fim da Matrix, num percurso de luta, de antagonismo, e que isso estaria suspenso, né? Lá no fim, porque esteve suspenso lá no começo. Bom, isso sim que funciona a narrativa mítica. Então,
Quem quiser mais pílulas azuis, se você quiser continuar aí com outros canais, alienando-se, pode comer as pílulas azuis, mas se você quiser, a pílula do Aqueronta é a pílula vermelha. Você pode tomar a pílula vermelha, e daí tudo vai abrir-se, você vai perceber todos os meandros da Matrix. É isso aí, gente. O Real, bem-vindo ao deserto do Real, bem-vindo ao deserto da Matrix, bem-vindo ao deserto do gozo. Por hoje é só.